Bom dia, pessoal! Mais um dia em um país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje. Vocês viram aí, né? Uma cidade lá do Maranhão, uma cidade chamada Bom Lugar, no Maranhão, realizou ontem um evento para comemorar o Dia das Mães e fizeram aí um bolo, né, de 60 metros. Só que esse bolo que eles fizeram virou confusão. Isso mesmo, virou uma confusão. E a população chegou a usar até pá para conseguir um pedaço do bolo. Ou melhor, um pedação do bolo, né? Essa é a educação do brasileiro, pessoal. É a educação do brasileiro, o povo que nós temos, de QI 83, que eu acho que o QI 83 está até muito, viu? Deve ser menos. Para quem foi buscar esse bolo, eu acho que o QI não deve passar de 50. Mas tudo bem, veja aí, ó. Um bolo gigante de 60 metros oferecido à população em homenagem ao Dia das Mães causou uma verdadeira confusão na cidade de Bom Lugar, no Maranhão. Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste fim de semana mostrou o momento em que a população avançou para tentar um pedaço da iguaria. Teve gente que levou pá, levou balde para pegar bolo. É o cúmulo, né, pessoal? É o cúmulo, é a educação do brasileiro. Não poderiam muito bem, né, ter organizado aí uma fila, aberto um portão, as pessoas entregando um pedaço de bolo para cada um pedaço, uma fatia, sei lá. Mas não, né? Abriram o portão da porta dos desesperados, né? Dos passa-fomes aí. Eu acho que nem passando fome a pessoa faz uma coisa dessa que eles fizeram, né? É a lei da vantagem, é a lei do brasileiro, né? Querer pegar mais bolo que o outro. Gente aí que levou pá, meus amigos, pá para pegar bolo. Tem gente que levou aquelas vasilhas enormes, grandes, balde. É o cúmulo do absurdo, né? Por aí vocês verem a decadência que está na sociedade, né? Principalmente aqui no Brasil. Aqui, ó, com sacolas, baldes e bacias, até mesmo uma pá, as pessoas tentam um pedaço do bolo para comemorar com a família, gerando tumulto e confusão. As imagens nas redes sociais chocaram internautas e dividiram opiniões. Ele já estava previsto, né? Isso já era previsto. Que a população não sabe se comportar, o povo não sabe se comportar. O povo vê essa quantidade enorme de bolo e a lei da vantagem, né? Vamos levar vantagem. Quem conseguir pegar a maior quantidade de bolo vai sair na vantagem, né? Entre aspas, né? É isso que os brasileiros bostileiros pensam. Ainda mais numa cidade do Maranhão, que a população aí educação deve ser a nível baixíssimo, né? Que com a esquerda e tomou poder. Então, a gente vê que essa é a cultura, né? Essa é a educação de grande parte dos brasileiros. E a gente merece o político que nós temos mesmo. Com essa população de QI abaixo de 83, fazer uma coisa horrorosa dessas. E, para te falar mais, não é só porque foi no Maranhão, no Nordeste, não. Poderia ser em qualquer cidade do Brasil que ia acontecer isso. Se não tivesse sido organizada uma fila, colocado pessoas ali da prefeitura para trabalhar, para partir o bolo, abrir um pedaço do portão ali e dando umas 2 ou 3 fatias para cada um. Mas não. Tiveram que abrir o portão, né? Parece que a tropa entrou, né? A boiada passando, né? Cada um que se mate aí para pegar o seu pedaço de bolo. É o Brasil. É o Brasil. O povo que nós temos, a educação belíssima que nós temos, né? E ainda tem coragem de falar que o índice de desenvolvimento humano subiu, né? Só se for um índice de desenvolvimento da deseducação, né? Da falta de educação, da putaria que subiu. E vamos mais uma notícia aqui, ó. Viagens de Lula ao exterior equivalem a 2 voltas ao mundo em 3 meses. É isso mesmo. As viagens de Lula apenas em 2025 daria para dar a volta 3 vezes ao mundo. É isso mesmo, pessoal. É o Brasil, é os políticos, né, metendo a mão no nosso dinheiro. Porque ó, só em 2025, petista, pinguço corrupto, deu rolê no Uruguai, Japão, Vietnã, Honduras, Vaticano, Rússia e agora na China. Ou seja, esse pinguço corrupto passou mais dias fora do Brasil do que no próprio Brasil, né? Passou viajando aí com a Janjinha que adora desfilar, né?
Adora ir nas viagens 3, 4 dias antes para poder conhecer mais a cidade, passear, gastar dinheiro do povo. Veja a reportagem. Com apreço por viagens internacionais, o presidente Lula conseguiu percorrer o equivalente a 2 voltas ao mundo em apenas 3 meses. Isso considerando apenas os rolês internacionais do petista, somado o ponto a ponto das viagens de Lula e comitiva, o passeio pela Rússia para o Convescote promovido por Vladimir Putin, ao lado de ditadores deste tipo de Miguel Díaz-Canel, Cuba, e Nicolás Maduro, da Venezuela. Lula fecha mais de 83 mil quilômetros, flanando por aí entre março e maio. Isso mesmo. Faça ideia a gastação de dinheiro público, né, com os hotéis caríssimos. E sem contar que, além dos hotéis aí, né, parece que tem no avião aí até chefe para fazer comida. Regado a caviar, regado a muitos cardápios aí, né, cardápios de chefes mesmo, que tem no avião. É a farra com dinheiro público. República Federativa do Brasil, o avião, hein, ó, Força Aérea Brasileira. Sendo que a Força Aérea não está tendo dinheiro nem para colocar combustível nos tanques de combustível. É o governo da roubalheira. É isso aí, meus amigos. E por falar em viagens, não é só o governo federal do executivo que gasta dinheiro com viagens, não. É STF também. Ó. Veja a reportagem. STF ignora prazos e esconde voos de ministros em aviões da FAB. Alta cúpula do judiciário dribla regras de transparência e mantém em segredo quem viajou e por quê. É isso mesmo, são os ministros, né? Os intocáveis aí, usando os aviões da FAB para poder, um deles careca aí, para poder dar aula, né? Dar aula na USP, vai e volta com o avião da FAB. É a farra com o nosso dinheiro, o dinheiro público. Aqui, ó, veja a reportagem. O STF tem ocultado informações sobre viagens de ministros em aeronaves da Força Aérea Brasileira desde 2023. O tribunal também desrespeitou prazos legais ao responder com atraso a 2 pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação. Apesar da solicitação feita em fevereiro e março deste ano, o STF não esclareceu quais magistrados utilizaram os voos, tampouco revelou a lista de passageiros. A resposta só veio depois de um questionamento da imprensa e assessoria da Corte. A FAB identifica apenas as viagens do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF. Ainda assim, os registros disponíveis no site são parciais e não incluem a identificação de quem acompanhou o magistrado. Na verdade, quem acompanhou o magistrado aí foi a namoradinha dele, né? Que também é servidora pública, foi colocada lá para poder mamar nas tetas do governo. As demais viagens foram classificadas como à disposição do Ministério da Defesa, um subterfúgio previsto em decreto de 2020. Esse enquadramento permite que autoridades viajem sob pretexto de segurança, sem a devida prestação de contas. É isso aí, né? Eles vão alegar segurança. Vão alegar que estão sendo vítimas aí de planos mirabolantes para matá-los. Mas, na verdade, eles querem mesmo usufruir das benesses que o governo, né, proporciona. Esse governo de corruptos que a gente tem no Brasil. Também com o povinho que a gente tem, né? Como vocês viram no vídeo aí, no vídeo do bolo, povinho que a gente merece isso mesmo. Vejamos aqui, ó, falta de padrão e transparência agrava o cenário político. O STF perde muito em não ter transparência adequada a essas informações. Disse aqui o Bruno, né, advogado da ONG, fiquem sabendo. Fala ele, ó, prejudica a imagem da instituição desnecessariamente num momento politicamente sensível. É isso mesmo, pessoal. É a farra com dinheiro público. É roubo do INSS. É viagem de Lula e Janja. É viagem de ministro do STF. Tudo com o nosso dinheiro. A gente tem que bancar alta carga tributária para bancar esses pilantras vagabundos que tem. Fica desfilando, ficando em hotéis chiques, viajando com o nosso dinheiro. É o Brasil. Brasil postil do bostileiro. Bostileiro médio. E vamos aqui, ó, para mais uma fala do seu Lula, né? O seu Lula aí, que é um ator, né? Em fazer drama, em mentir, um Pinóquio nato. Vamos aí à fala do seu Lula falando sobre o roubo do INSS que teve, jogando toda a responsabilidade para o governo anterior e não assumindo a responsabilidade pelo seu governo, governinho de bosta.
Vamos aí às falas do seu Lula, o pinguço corrupto. Vejam aí. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi... Será mesmo que essa quadrilha foi criada em 2019? Essa quadrilha já vem sendo criada há vários anos pelo governo PT. Vamos ver aí. Criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. Será mesmo que ele quer apurar? E o seu irmão, que ele não fala nada, que estava envolvido com esses sindicatos, associações aí. Irmão do seu Lula. E ele não cita em momento nenhum. Ele só fala que vai apurar esse roubo. Veja ele falando aqui mais um vídeo. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. É um cara de pau mesmo, hein? Quer apurar. Será que quer mesmo? Um bando de petistas lá no Congresso, não votando a favor da CPI do roubo no INSS, né? Será que eles querem apurar mesmo? A gente quer apurar. E aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe? Repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. É importante dizer, e precisa só ter cuidado. Não foi dinheiro dos cofres públicos. Fala ele, não foi dinheiro dos cofres públicos. Mentira dele que foi sim. Foi dinheiro dos cofres públicos, dinheiro do povo. Foi dinheiro do salário dos aposentados. O que eu acho mais grave. Não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltado. E é por isso que nós vamos a fundo. Será que deixa revoltado mesmo, seu Lula? Será que você está revoltado mesmo? Para saber quem é quem nesse jogo. Isso, saber quem é quem. Quem é seu irmão. O seu irmão que estava vinculado, o nome do seu irmão estava associado ao sindicato e associações aí que roubou os aposentados e pensionistas. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que pediu para descontar do salário dele. Então o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltado. E é por isso que nós vamos a fundo, para saber quem é quem nesse jogo. Isso, vamos saber quem é quem, né? E vocês vão descobrir quem é quem nesse jogo, que ele fala. Vai ter dedo do PT envolvido, vai ter parentes, vai ter amigos dos petistas, lobistas envolvidos. Mas é isso aí, o governo da corrupção é esse mesmo que a gente está tendo. Vamos aqui para mais um vídeo. Atenção, que é a descrição perfeita do Brasil atual. A revista Oeste faz uma reportagem sobre o que está acontecendo na política brasileira. Vamos aí à reportagem. Daniel Vidal. O Brasil, como esta revista vem mostrando há anos em suas páginas, é hoje um país sem governo. Não existe mais um Estado com regras, deveres e responsabilidades. Não há, no mundo das realidades concretas, nada que se pareça com uma Constituição, tal como as Constituições são entendidas nos países sérios. As instituições foram abolidas. O Congresso é apenas uma biqueira controlada por escroques e capatazes do STF. O Judiciário é uma junta de republiqueta bananeira. O Executivo tornou-se uma versão brasileira de narco-estado e hoje é um ladro-estado dirigido por malfeitores. A questão que se coloca agora não é saber se o Lula 3 é o pior governo que o Brasil já teve nos últimos 500 anos, abaixo até de Dilma Rousseff. A pergunta real é: quanto tempo eles vão aguentar nessa vida? Ou a polícia vai mesmo chegar um dia? E se chegar, quando será? Só existe uma resposta decente para isso, na vida como ela é. Hoje, ninguém sabe realmente de que lado da rede vai cair essa bola. O que temos aí é uma situação inédita na história nacional. O STF, junto com as facções da esquerda, deu um golpe de Estado em 2022. Mas, a partir disso, não formou um governo. O resultado foi a desordem que está aí. Ninguém viu isso antes.
É isso aí, a desordem, o Daniel. desgoverno que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje em dia. Então, pessoal, é isso aí. Essas são as notícias de hoje. Comente aqui, curte, compartilha o que vocês acharam. Um abraço, fique com Deus, até mais.